Olá pessoal, para o vídeo de hoje eu venho aqui apresentar 5 segredos para se aprender matemática. 5 segredos para se aprender matemática. E decidi fazer esse vídeo porque definitivamente tem havido muitos estudantes em diversas áreas de formação que receiam aprender matemática porque acham que a matemática é como um bicho de 7 cabeças, como uma ciência difícil de se conseguir perceber, de se entender, de se interpretar. Acham que a matemática é como uma mulher daquelas difíceis de se namorar e acham que nunca poderão, de alguma maneira, chegar a amar a matemática em seus corações. Mas tenho o prazer aqui de anunciar que desde sempre a matemática foi e é aquele meu grande amor que tenho aqui no coração. Por isso, estou aqui para vos apresentar esse vídeo. 5 segredos para aprender matemática. Segredo número 1. A matemática não aprende-se às pressas. Estou dizendo isso porque tenho visto vários pedidos de ajuda que me são submetidos, só que em geral os estudantes aparecem: professor Ilírio, me desculpa, eu vou fazer o teste amanhã, não consigo entender isso, nem aquilo. E algumas vezes é uma unidade extensa que o estudante não consegue perceber. Algumas vezes é um capítulo, é um tema. Então não é possível você querer aprender um tema complexo em matemática de pé para a mão, da noite para o dia, uma coisa rápida, como se fosse beber um copo de água. É preciso paciência para se aprender matemática. Você tem que começar do zero, você tem que aprender um passo de cada vez. Por exemplo, você não sabe como fazer o número 1, você não pode aprender o número 2. Você tem que ir devagar e passo a passo. Entretanto, para todos os estudantes eu aconselho o seguinte: estude matemática, não para fazer as provas na escola, não para ter boas notas. Estude matemática não para impressionar as pessoas, mas para aprender. A matemática não é uma ciência de circunstâncias. A matemática é uma ciência do dia a dia, precisa ser amada, estudada, assim como todas as outras ciências. Você não deve simplesmente estudar matemática para poder fazer prova. Você não deve despertar apenas a consciência para aprender matemática 1 ou 2 dias antes da prova. Isso seria o mesmo que desejar ter um corpo totalmente musculado sem você fazer nenhum exercício com antecedência. Você não deve desejar ter um corpo musculado hoje e começar hoje com o objetivo de ter aquele corpo fitness, ou como se diz, aquele corpo de preparador físico logo no mesmo dia. Você precisa exercitar-se com paciência. Este é um dos segredos da matemática. O segredo número 1. Para o segredo número 2, preste atenção a cada palavra que seu professor ou explicador disser para você quando estiver ensinando matemática. Diferente de outras ciências, a matemática não é, digamos, como por exemplo, como a história, em que você pode ou não ouvir 1 ou 2 palavras e perceber exatamente o que o historiador queria dizer, sem você captar algumas palavrinhas. Em matemática não é assim, esquecem aquilo de ficar um pouco distraído durante a aula e mesmo assim você conseguir captar o conteúdo da matéria. Não é assim. No caso da matemática, você precisa prestar atenção a todos os números que estiverem na sua folha de papel, no quadro ou em outro material que o professor estiver a utilizar. Tudo o que o professor dizer como se fosse sagrado. Você precisa esquecer tudo, esvaziar sua mente e prestar atenção única e definitivamente naquilo que o seu professor estiver a explicar. Quando você fizer isso, você vai conseguir entender a matemática muito bem e vai ser muito mais fácil você digerir o conhecimento e lembrar-se sempre que você precisar. Você talvez esteja a pensar nesse momento, mas como é que isso é possível? Esquecer tudo no momento e focar toda a minha atenção no professor. Olha, eu digo por experiência própria, isso é totalmente facílimo. Você vai conseguir fazer isso. E se você fizer isso durante 3 vezes ou durante 3 aulas, você vai conseguir
cultivar isso como um hábito nas outras aulas que você tiver, vai ser cada vez mais fácil você ficar focado no assunto que seu professor estiver a explicar. Para o segredo número 4, realize todas as tarefas que lhe forem propostas. Todas as tarefas, sem deixar nenhuma. Normalmente, os educadores, os professores, os instrutores ou explicadores, depois de colocarem um conteúdo do dia a dia ou da aula do dia, os estudantes recebem alguma tarefa para resolver em casa. Se você conseguir resolver essas tarefas em casa, você vai se sentir motivado a continuar a aprender a matemática. Contudo, se você não conseguir resolver, ou se você propositalmente desejar ou de todo não resolver o que o professor propôs como sua tarefa, você vai estar a matar sua capacidade de aprendizado. Entretanto, todo e qualquer material que você resolver como tarefa, todo exercício, faça-o realmente. Entregue as tarefas a quem designou as tarefas para que essa pessoa possa avaliar seu crescimento como estudante da ciência. Segredo número 4. Estude. Quando eu falo em estudar, significa estudar além daquilo que lhe é proposto. Suponhamos que você esteja a estudar com um professor brasileiro, alemão ou angolano. Este professor vai lhe ensinar na ótica daquilo que ele aprendeu. Ele vai lhe ensinar com base naquilo que ele sabe. Contudo, o que ele lhe ensina não é em tudo. Não é a ciência em si, num todo. A matemática é extensa. Entretanto, quando você aprender de algum instrutor, de algum explicador ou um professor, pegando o conteúdo que você aprendeu no tema, volta a analisar esse tema de uma perspectiva diferente. Por exemplo, investigue. Atualmente há muitas informações e são quase todas elas de graça. Você pode pesquisar no YouTube, no Google, até mesmo TikTok já fornece alguns conteúdos que são bons para quem quer realmente aprender matemática. Digamos que você estudou agora sistema de integrais. Você vai receber o conteúdo, você vai resolver as tarefas do que você fez e você vai precisar pesquisar matéria adicional. Coloca no Google ou no YouTube integrais, matemática. Você vai ver maneiras diferentes de resolver o mesmo exercício. Aí você vai começar a perceber realmente o que é isso. E você vai poder dar passos para que o teu aprendizado possa crescer. Nesse sentido também, eu gostaria de acrescentar aqui um outro segredo, que para hoje vai ser o último segredo, o quinto segredo. Como quinto, tire todas as suas dúvidas que você tiver com o professor, instrutor ou educador. Por que você deve fazer isso? Primeiro, porque está no seu direito fazê-lo. Quando você estiver a receber aulas de matemática com o seu professor, não deixe passar nada. Do mesmo modo como tudo que ele diz para si é sagrado, você vai precisar captar qualquer número que aparecer no quadro ou na folha de papel, qualquer incógnita ou letra, você precisa colocar na sua mente. Desse mesmo modo, você vai precisar colocar toda e qualquer inquietação ao seu professor. Não tenha receios de apresentar um argumento diferente do professor, caso esse argumento baseia-se na lógica, pois toda a ciência matemática baseia-se em si na lógica. Entretanto, apresente todas as dúvidas ao seu professor. Você talvez seja tímido. Você talvez se pergunte, mas como é que eu vou apresentar uma dúvida a um professor e eu não posso duvidar do conteúdo de um profissional? Não é assim. Em matemática isso não funciona. Em matemática, quando você não entender por que apareceu a letra Y no quadro, você diga, professor, de onde que veio o Y? Porque apareceu a letra Y aí no quadro. E o professor vai lhe explicar tudo e qualquer coisa que aparecer e você não perceber. Peça explicações a seu professor. Aliás, você lhe paga para isso, então não tenha receios
de receber ou de apresentar suas dúvidas. Esteja focado na sua aprendizagem, siga passo a passo. Quando você estiver na escola, preste atenção a tudo que seu professor e educador dizer para você. Primeiro, tudo que ele dizer é sagrado, do mesmo modo, tudo que você dizer será sagrado para ele. Receba todas as tarefas que o professor dê para si, execute todas as tarefas. Pesquise matéria adicional, sem receio de aprender novos métodos, novas maneiras de resolver. Coloque dúvidas ao professor sobre tudo o que lhe inquietar. Se você encontrar um ponto, uma vírgula, qualquer coisa, pergunte ao professor de onde veio. Procura captar tudo o que o professor lhe dizer. E por outra, não menos importante, que é a primeira coisa que eu disse. Não estude matemática apenas para impressionar. Estude matemática para aprender. Não procure um professor, um explicador somente porque você vai fazer prova. Isso lhe seria realmente prejudicial. Entretanto, fique ligado para mais conteúdos, mais conselhos, algumas aulas de matemática diretamente do canal. Não se esqueça, antes de partir, coloque seu like no canal e inscreva-se para que você possa se beneficiar de mais conteúdos do tipo. Eu sou Ilírio Cristóvão. Estamos juntos.